Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 12 de janeiro. 2 suspeitos são mortos numa troca de tiros com a polícia numa das ruas mais movimentadas de São Paulo. Em Minas Gerais, o dono de um bar e 4 clientes foram feitos reféns numa tentativa de assalto na cidade de Esmeraldas. Num encontro com jornalistas, o presidente Lula disse estar convencido de que alguém facilitou a entrada dos golpistas no Palácio do Planalto no último domingo. E ainda, as celebrações da tradicional Lavagem do Bonfim em Salvador. Agora no Brasil TV. Uma perseguição terminou com 2 homens mortos e um ferido na região central de São Paulo nessa madrugada. Os 3 foram baleados pela Rota, o batalhão de choque da PM paulista. Segundo a polícia, eles faziam parte de uma quadrilha especializada no roubo de casas e condomínios na Grande São Paulo. Carro cheio de marcas de tiro, batido num poste da Rua da Consolação, é o ponto final de uma história que começou longe daqui. Em Cotia, a 30 quilômetros da região central da capital, para ser mais exato. Já fazia algum tempo que a polícia monitorava uma quadrilha especializada em assaltar casas e condomínios na Grande São Paulo. E toda vez que essa quadrilha cometia um desses roubos, as vítimas relatavam que viam um carro de luxo rondando as casas. A polícia então colocou esse veículo no radar. E hoje, durante a madrugada, os policiais encontraram o carro rondando casas em Cotia. Nele estavam 3 homens com um dispositivo para captar o sinal e clonar os controles dos portões eletrônicos para facilitar o acesso. Eles foram detidos e também contaram que o restante da quadrilha estava num outro carro. Disseram, olha, eles estão a caminho de determinado local e aí a Rota conseguiu interceptá-los aqui. Mas eles não obedeceram a ordem para parar. Tentaram fugir e a perseguição terminou na batida, em frente à futura estação Higienópolis Mackenzie, na linha 6 laranja do metrô. Quando eles foram abordados, eles revidaram, já não abriram o vidro do carro. A PM pediu que se apresentassem, se identificassem, eles já saíram dando tiro. No carro estavam outros 3 homens que foram baleados. 2 deles foram socorridos para o Hospital das Clínicas, pertinho daqui, mas não resistiram. O terceiro foi levado para Santa Casa, onde está internado para uma cirurgia. O que apreendido com eles? 4 armas de fogo, sendo 3 revólveres e uma pistola. Seu Inácio mora e tem comércio na Consolação há 50 anos. Conta que nunca tinha visto nada parecido. Acordou assustado com os tiros, sem saber o que estava acontecendo. Uma câmera de trânsito pegou de longe o momento da batida e a movimentação dos policiais. Não deu nem para contar. Não era tiro, era rajada. Eu me assustei, minha esposa, minha filha. Aí eu fiquei com medo. Fiquei com medo de uma bala perdida, coisa e tal. Nem quando o Corinthians foi campeão mundial, eu escutei tanto pipoco. Em Minas Gerais, 5 pessoas foram feitas reféns durante um assalto em um bar hoje de madrugada. A violência foi na cidade de Esmeraldas, na região metropolitana. 4 pessoas foram presas. Ainda muito assustado, o dono do bar, que preferiu não se identificar, contou como foi a ação dos bandidos. Os criminosos chegaram ao local bem na hora em que o homem fechava o estabelecimento. Fechando já, eles chegaram e me pediram uma mercadoria, ele queria tomar cerveja, eu falei, não, tô fechando já. Aí saíram, aí na hora que eu tava querendo guardar a máquina de música, eles apareceram de novo. Além do dono do bar, alguns clientes que estavam no local também foram feitos reféns. As vítimas foram amarradas e ameaçadas com réplicas de arma de fogo. Levaram a gente lá dentro, amarrou, tampou nossas bocas, amarrou as bocas, tudo, braço. E nesse momento alguém viu lá de fora e chamou a polícia. Com os bandidos, a polícia recuperou bebidas e cigarros que seriam levados do bar, além de celulares e as 3 réplicas de armas usadas para render as vítimas. Segundo a polícia, o grupo já teria praticado outros crimes na região. Já houve ali uma situação no mesmo bairro ali, desse pessoal lá que também retrata que foi abordado, o que a gente pensa aí que seja por esses próprios indivíduos lá, né, que eles também utilizaram esse mesmo fuzil, esse simulacro lá, né, e através de levantamentos aí a gente
acredita até o momento que seja esse pessoal lá que a gente conseguiu apreender. Durante a abordagem da polícia aqui no bar, um quinto integrante da quadrilha conseguiu fugir, mas ele deixou para trás o veículo que eles utilizaram e também todos os documentos dele. Agora a polícia faz buscas para encontrar esse homem. Uma família teve o carro roubado quando saía de casa no Distrito Federal. Um bebê estava dentro desse veículo, mas foi retirado a tempo pela mãe. Gabriel Tibaldo tem as informações. Olá, o caso foi na quadra 104. A família estava dentro de um carro quando os dois assaltantes aparecem no meio da rua, em uma moto. Um deles chegou a sacar uma arma. Nas imagens registradas por câmeras de segurança, o criminoso que está na garupa desce e rende o motorista do carro. O outro permanece na moto. Logo, a mulher que está no assento do passageiro percebe o assalto, abre a porta e desce. Ela pega o bebê que está na cadeirinha no banco de trás e fica na rua. O motorista também consegue sair rapidamente do veículo e corre para a calçada. Os dois bandidos vão embora. O que está na moto sai na frente. Além do carro, os assaltantes levaram um celular, a bolsa com os pertences do bebê, documentos pessoais e R$2.000 em dinheiro. O caso foi registrado na 19ª DP de Ceilândia e os criminosos ainda estão foragidos. E a Polícia Civil do Rio cumpriu mandados de busca e apreensão em lojas de joias que, segundo a investigação, recebiam materiais furtados. Quem tem outros detalhes é o Gabriel Barreira. Foram 8 mandados de busca e apreensão feitos aqui por policiais da 15ª Delegacia da Gávea, 4 deles em lojas suspeitas de fazer essa receptação, pegar essas joias, comprar essas joias e revendê-las por um preço mais barato do que no mercado. Teve também busca e apreensão na favela do Rola e em 3 residências na Zona Oeste. Foram muitas joias apreendidas, vocês vão ver aí na tela, tem de tudo, tem brinco, cordão, pulseira, anel, pingente e também teve dinheiro em espécie apreendido, R$4.600. Segundo a polícia, a suspeita é que todas essas joias tenham sido roubadas pela Fabiana Pereira de Souza. Ela se passava por diarista, colocou o nome dela numa plataforma de agendamento para esse serviço, só que o que ela fazia, na verdade, era ir na casa dessas pessoas e roubava as joias. Só uma das vítimas perdeu aproximadamente R$300.000. Foi esse o prejuízo estimado por essa vítima e ela fez pelo menos outras 10 vítimas. A Fabiana Pereira de Souza foi presa no dia 1º de janeiro aqui na delegacia da Gávea. Ela negou o crime. Agora a polícia está tentando trazer essas pessoas que foram roubadas para cá, para a delegacia, para reconhecer as joias que foram roubadas por ela. Um caminhão-tanque carregado de etanol explodiu e derramou combustível em chamas pelos bueiros da cidade do Rio Pomba, em Minas Gerais. Apesar desse susto, ninguém saiu ferido. Um caminhão-tanque carregado com 45 mil litros de etanol explodiu ontem à noite na MG 133 em Rio Pomba, na zona da Mata Mineira. O fogo se alastrou rapidamente. O motorista conseguiu sair a tempo do veículo ao perceber o vazamento do combustível. As chamas consumiram a vegetação, chegando próximo às casas, que ficam às margens da rodovia. A Defesa Civil fez vistorias nos imóveis e descartou danos estruturais. Com a explosão do caminhão-tanque, o combustível se alastrou pelos bueiros. Essa boca de lobo chegou a explodir. Ninguém ficou ferido. Uma equipe da Fundação Estadual de Meio Ambiente avalia se houve contaminação do solo e dos lençóis freáticos. E, segundo os bombeiros, não há mais riscos de explosões. Em Nova Serrana, no centro-oeste de Minas, câmeras de segurança flagraram a cabine de um caminhão em movimento se soltando. É possível ver o caminhão descendo uma rua e a cabine se desprendendo. Em seguida, o veículo desce a rua desgovernado e, por pouco, não bate num dos carros que estava parado no cruzamento. O caminhão só parou quando atingiu um poste e um muro. O veículo ficou atravessado na pista. O motorista, de 46 anos, ficou preso às ferragens. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele apresentava suspeita de fratura na perna e várias escoriações pelo corpo. A vítima foi levada para o hospital e o estado de saúde dele não foi informado. Hoje o presidente Lula teve um café da manhã com jornalistas. Foi a primeira conversa após tomar posse. Esse encontro não pôde ser gravado.
Na conversa, Lula disse haver indícios da conivência de militares e agentes da Polícia Militar com os terroristas que invadiram o Planalto. Adélis Ortiz participou e tem outras informações. O presidente Lula acabou de assistir aos vídeos do circuito interno de segurança aqui do Palácio do Planalto. São imagens que mostram detalhes da ação dos terroristas no domingo. Segundo o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, o batalhão da Guarda Presidencial fica a poucos metros aqui do Palácio e teria condição de cercar todo o prédio em menos de 8 minutos, mas sequer foi mobilizado. Mais cedo, Lula tomou um café da manhã com jornalistas e lembrou que tem apenas 12 dias de governo, que ainda está montando sua equipe e que pretende nomear funcionários civis de carreira. O Palácio do Planalto divulgou os áudios. Vamos ouvir. Nós nem ainda terminamos de montar o governo, porque até agora foram indicados pouca gente. Nós estamos no momento de fazer uma triagem profunda, porque a verdade é que o Palácio estava repleto de bolsonaristas, de militares, e nós queremos ver se a gente consegue corrigir para que a gente possa colocar funcionários de carreira, de preferência funcionários civis, ou que estavam aqui, ou que foram afastados, ou que estão em outro departamento, para que isso aqui se transforme num gabinete civil, sabe, num presidente da República com maneira e convivência com a sociedade com mais civilidade do que vocês estiveram acostumados nesses últimos 4 anos. Lula disse que no dia dos ataques terroristas ao Planalto, a segurança de plantão teria sido conivente. Os invasores encontraram as portas do palácio abertas. Quero dizer para vocês que eu ainda não conversei com as pessoas a respeito disso. Eu estou esperando a poeira baixar. Eu quero ver todas as fitas que foram gravadas dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara, dentro do Palácio do Planalto. Teve muita gente conivente. É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar conivente. Teve muita gente das Forças Armadas aqui dentro conivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Planalto foi aberta para que gente entrasse, porque não tem porta quebrada na porta de entrada, ou seja, significa que alguém facilitou a entrada deles aqui. E nós vamos com muita calma investigar e ver o que aconteceu de verdade. O presidente também, se referindo aos ataques terroristas de domingo, disse enfaticamente que quem desrespeitar a democracia será punido. Eu só quero aproveitar vocês para dizer o seguinte: não brinque com a democracia. A democracia, ela garante o direito de você ter liberdade para tudo, mas ela não lhe dá o direito de ocupar o espaço do outro. E quando tentam fazer isso, estão passando por cima da Constituição. E nós seremos duros em fazer com que a Constituição seja cumprida. E quem vacilar ou brincar, sabe, a lei será utilizada para proteger a democracia. O presidente falou que no governo Bolsonaro houve um desvio das funções das Forças Armadas, que o ex-presidente tratava as forças como se fossem dele, e falou qual será a relação de seu governo com os militares. Essa é a imagem que eu tenho das Forças Armadas, sabe? Uma Forças Armadas que sabe que o seu papel está definido na Constituição. As Forças Armadas, elas não são poder moderador como eles pensam que são. As Forças Armadas têm um papel na Constituição que é a defesa do povo brasileiro e da nossa soberania contra possíveis inimigos externos. É isso que é o papel das Forças Armadas. E está definido na nossa Constituição. E é isso que eu quero que eles façam bem feito. Lula reiterou a confiança que tem em seu ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e disse que as notícias de que ele estaria sendo demitido são meras especulações. Olha, primeiro, quem coloca ministro e tira ministro é o presidente da República. O Zé Múcio fui eu que o trouxe para cá e ele vai continuar sendo meu ministro.
porque eu confio nele. É um companheiro da minha relação histórica, tenho o mais profundo respeito por ele, ele vai continuar. Se eu tiver que tirar a cada ministro a hora que ele comete um erro, sabe, vai ser a maior rotatividade de mão de obra da história do Brasil, porque todos nós cometemos erros. Então o Zé Múcio vai continuar. O que você está vendo é notícia, especulação. Na minha cabeça o Zé Múcio é o meu ministro, sabe? O IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, apresenta hoje ao Ministério da Cultura um primeiro relatório dos danos causados ao patrimônio público por essa ação de vândalos em Brasília. O documento traz um mapeamento das estruturas tombadas pelo patrimônio histórico que foram danificadas no último domingo e o valor necessário para reparar parte do prejuízo. Isso porque as obras de arte, por exemplo, não entram nos custos do relatório do IPHAN, que também vai dar apoio técnico para recuperar todos os bens danificados. Nessa tarefa, o governo brasileiro ainda vai ter a ajuda de técnicos da Unesco no Brasil, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Especialistas da agência vão trabalhar na restauração de obras de arte, mobiliário e dos próprios prédios atacados em Brasília. No Senado, um levantamento preliminar apontou um gasto entre 3 e 4 milhões de reais para recuperar a infraestrutura do prédio e obras de arte. Na Câmara dos Deputados, o prejuízo inicial apontado já supera 3 milhões de reais. No Supremo Tribunal Federal, os trabalhos de reconstrução começaram pelo plenário, que foi totalmente esvaziado. Especialistas ainda estão avaliando o que vai dar para ser reaproveitado. Serão necessários pelo menos mais 30 dias para finalizar o laudo pericial. Mas a previsão é que no dia 1º de fevereiro, o plenário já esteja funcionando na reabertura do ano judiciário. Um grupo de acreanos está retido no Peru. Eles foram para lá de férias e estão impedidos de voltar por causa dos protestos contra o governo de lá. Murilo Lima explica pra gente. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Acre, 25 turistas brasileiros ainda estão no Peru. Eles seriam retirados do país por veículos da Polícia Nacional Peruana quando foram impedidos por um bloqueio feito por manifestantes contrários ao impeachment do ex-presidente peruano Pedro Castillo. O grupo de brasileiros teve que ficar na cidade de Puerto Maldonado, onde estão hospedados em um hotel sob segurança da polícia peruana. A Sejusp informou que já entrou em contato com o Ministério da Justiça e aguarda uma resposta do Itamaraty sobre a situação. E a gente fala agora de Covid-19. A doença está mais controlada em São Paulo. O número de pacientes internados com Covid na capital é um dos mais baixos desde o começo da pandemia. E agora novos medicamentos passam a ser aliados no tratamento, para evitar os casos mais graves. Um novo remédio foi liberado ontem para ser vendido nas farmácias. A taxa de internação de pacientes com Covid-19 é uma das mais baixas desde o início da pandemia. Ontem eram 96 internados em UTIs e enfermarias da capital. Nenhuma morte foi registrada em todo o estado de São Paulo. O cenário atual, tão diferente do que se viu entre 2020 e 2021, só foi conquistado graças à ciência. Eu sou extremamente grata aos cientistas por todo o trabalho que foi feito tão rápido, como eles se dedicaram. Então eu acho que foi incrível. Eu aplaudo a ciência nesse momento. 2 medicamentos para tratar a Covid-19 estão disponíveis no país. O Paxlovid, que está liberado desde março do ano passado, estava sendo usado no SUS e começou a ser vendido em farmácias ontem. E o Molnupiravir, que também é usado nas unidades públicas e deve chegar ao comércio até o começo de fevereiro, segundo o fabricante. Ambos só podem ser vendidos com receita médica. São indicados para pacientes com outras doenças, como problemas no coração, obesidade e para quem tem baixa imunidade. Eles não devem ser usados por grávidas nem por crianças. Mas o preço assusta. O Molnupiravir deve chegar às farmácias por R$ 1.700 e o Paxlovid está sendo vendido a quase R$ 5.000 a caixa. Lamentavelmente, medicamentos novos, em geral, eles são mais caros mesmo. É uma forma de você pagar o desenvolvimento da tecnologia. Isso torna o medicamento menos acessível e, por isso, ele tem que ser racionalizado, ele tem que ser administrado para as pessoas que realmente vão se beneficiar, que são as pessoas de grupo de risco para quadros graves no momento inicial e que ainda não tenham desenvolvido esse quadro grave.
Especialistas dizem que em breve a Covid-19 deve se tornar uma doença endêmica. Ou seja, é aquele tipo de vírus que circula, que volta e meia tem um pico de infectados, mas com poucos casos graves e poucas mortes. Só que para se chegar a este ponto, a gente tem que fazer a nossa parte com aqueles cuidados simples que todo mundo já conhece. Higienização, usar máscara em lugares muito cheios e principalmente vacinação em dia. Vemos que não é seguro estar desprotegido. Por exemplo, agora eu estou desprotegido por não estar usando uma máscara, por não ter higienizado minhas mãos como é para ser feito, mas eu vejo que não é hora de dizer estou seguro. Para os adultos, 4 doses da vacina estão disponíveis nas UBSs. Já são 5 para quem tem problemas de saúde, todas de graça. As crianças entre 3 e 11 anos tomam 2 doses e os bebês 3. As vacinas previnem principalmente contra os casos mais graves. Um estudo publicado pela Coalizão Covid-19 Brasil, que reúne pesquisadores dos principais hospitais da capital, acompanhou durante um ano, depois da alta hospitalar, 1.508 pacientes que foram internados pela doença. Entre os que precisaram de ventilação hospitalar, quase metade relatou outros problemas após a recuperação. O estudo também identificou que 1 em cada 4 pessoas intubadas durante o tratamento precisou ser internada novamente ao longo dos 12 meses seguintes. Nós temos que se cuidar, porque é uma doença, uma coisa muito séria mesmo. E corre muito risco até de vida, né? Nós já perdemos muitas vidas aqui. Então temos que também se ajudar para ajudar os outros. E a seguir, o estado de saúde da tartaruga marinha encontrada no litoral norte de Pernambuco com uma das nadadeiras decepada. O animal passou por cirurgia e está se recuperando. Brasil TV de volta falando da tartaruga marinha, aquela que a gente mostrou aqui na última segunda-feira, você lembra? Esse animal de mais de 150 quilos que foi encontrado no litoral norte de Pernambuco, vítima da crueldade humana, com uma das nadadeiras decepada. Mas tem uma notícia boa, ela foi operada e está se recuperando bem. Uma guerreira que lutou muito para sobreviver. É assim que esta tartaruga verde de 1,5 metro de comprimento, 157 quilos, é definida por quem acompanha a batalha dela pela vida desde a virada do ano. Essa gigante que escapou há pouco tempo da lista dos animais ameaçados de extinção se recupera de uma cirurgia de amputação de um pedaço do osso da nadadeira direita e está sob efeitos de remédios e requer muitos cuidados. Uma enfermaria foi improvisada pelos biólogos e veterinários da ONG Ecoassociados em Porto de Galinhas, que cuidam da paciente. Agora é a fase de cuidados intensivos, que é o manejo pós-cirúrgico, onde o animal tem recebido assistência diariamente com curativos da lesão da nadadeira e também medicamentos para auxílio de controle de dor, da infecção também com antibióticos e anti-inflamatórios. E assim segue sendo monitorado para que ocorra com sucesso esse processo de reabilitação. A grandalhona de aproximadamente 50 anos de idade foi vítima de um crime ambiental de muita crueldade. Apesar de ser inofensiva, a tartaruga marinha teve a nadadeira direita decepada no litoral norte de Pernambuco. Foi preciso muito esforço para transferir a tartaruga em cada fase do socorro e do tratamento. São necessários entre 6 e 8 homens para carregar a maca com a paciente. Ela foi operada na segunda-feira no Hospital Veterinário da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pelo menos 10 pessoas participaram. Foram cerca de 3 horas de cirurgia. A equipe que operou a tartaruga registrou a façanha. As tartarugas marinhas são grandes nadadoras, percorrem longas distâncias nos oceanos, mas sempre voltam ao local onde nasceram para desovar. Muitas têm encontrado perigo ao retornar à costa de Pernambuco. Esta vítima, que demonstra uma enorme vontade de viver, não está fora de risco. Mas ainda resta esperança para quem resistiu aos ferimentos e à crueldade.
Apesar do animal estar sem uma nadadeira devido à amputação que foi necessária ser feita, esse animal ele tem sim possibilidade de voltar a nadar e posteriormente voltar para sua casa, o mar. E a gente vai ficar aqui nessa torcida, né? Em Salvador está de volta a tradicional cerimônia da lavagem das escadarias do Santuário do Senhor do Bonfim. A multidão de fiéis está reunida desde cedo. A festa vai até o fim do dia. Foi a volta do cortejo às ruas e o reencontro com o público depois de 2 anos de pandemia. A imagem peregrina de Nosso Senhor do Bonfim saiu da Igreja da Conceição da Praia por volta das 7h30 e seguiu num trajeto de cerca de 8 quilômetros. Aqui na Bahia se fala que é a caminhada da fé, porque quem tem fé vai a pé. E seguiu o cortejo durante esse longo percurso debaixo de um sol quente até a Basílica de Nosso Senhor do Bonfim, quando depois de 3 horas a imagem chegou. E aí deu início à lavagem das escadarias, um ritual já tradicional, secular, feito pelas baianas com água de cheiro, representando um sincretismo religioso. Camila Marinho de Salvador para o Brasil TV. E o Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Desejo excelente noite para você. Até amanhã.